Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Eu sou a Adriana Lucchesi, da Alba Viagens. Essa daqui é a minha primeira live da vida, não só no Instagram, como em todos os canais. E ainda bem que eu tenho um convidado super simpático, que tem um bate-papo muito legal. Vou colocar ele aqui na live. Oi, Gui, bom dia. Gui Bragança. Bom dia, Cida. Tudo bem? Opa, Oi, como é que... Gui. Tudo Bom bom? dia, Bom beleza? dia. Então vamos dar uma testadinha aqui no som, no vídeo. Todo mundo que está aí online tá me escutando? Acho que sim, algumas pessoas já responderam bom dia. Você está me escutando Aqui, bem, Gui? aqui para mim tá vindo normal. Tá Perfeito. normal? O Tá, vídeo perfeito. também? Tranquilo, só diminuir meu áudio aqui, porque eu tô te Tá, ouvindo alto pra caramba. tá Beleza. bom. Acerta Mas tudo para mim tá aí. perfeito. Eu acho que o pessoal também tá falando aí, Para mim o seu tá tá dando ótimo também. positivo. Perfeito. Maravilha. Vou começar aqui Beleza. uma apresentação então, rapidinho. Eu sou a Adriana Lucchesi, da agência Alba Viagens, agência de consultoria e viagens. Sou especialista em enoturismo, em roteiros do vinho. E esse daqui é o meu convidado. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito e estar aqui comigo nessa primeira live. É uma grande honra. Guilherme Bragança, da Gui Bragança Turismo de Experiência, não é isso? Isso. E a gente é colega aqui de um curso, né, de um programa, na verdade, que é o programa Agente Empreendedor. Então, o principal motivo que eu convidei o Gui para fazer aqui essa live comigo foi que desde o início a gente se identificou, assim, acho que no tipo de trabalho, né, que a gente tá focando, que é na consultoria de viagem, no turismo de experiência, e também acho que tem uma relação, né, vinhos e cafés, turismo rural. Então hoje a gente vai, esse é o principal motivo que eu chamei você aqui hoje, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Ótimo. Então vou, Deixa eu só me apresentar. Desculpa, pode falar. é isso mesmo que eu ia pedir para você se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, né? Então, primeiramente, ela já Bom disse, meu nome é dia, Guilherme. desculpe. Eu estou em Valadares, Minas Gerais. Nós estamos aqui a mais ou menos 6 horas de viagem de Belo Horizonte, uma cidade de aproximadamente 300 mil habitantes, uma cidade de médio porte. E, na verdade, eu conhecia, como a Adriana falou, através da formação que a gente faz. E quando eu vi que ela tinha postado alguma coisa lá sobre vinho, sobre enoturismo, e eu achei interessante e conectou um pouco, porque eu tinha deixa eu ver aqui, fazer o quê? Nossa, que legal, sou de Patinga. Opa, estamos pertinho, 100 Ah, quilômetros. fazer o quê? Segue depois esse perfil, é da Jaqueline, minha amiga da faculdade. Joia. Minha vizinha aqui então. É, Aí, então eu me identifiquei, né, com o perfil da Adriana, porque ela trabalhava com enoturismo, eu estava com um projeto de fazer um roteiro sobre café. Então, se você aqui não tá dando para ver um pouco, mas aqui atrás a palavra que mais destaca na minha parede é café. Então, isso é uma paixão, né? Não era uma paixão, não é desde sempre, mas se transformou numa paixão a partir de algumas coisas que foram acontecendo. Então, se você me permitir, eu vou dar uma pincelada aqui rapidinho, tá? claro, eu queria saber um pouco mais Então, da sua história com relação ao café. Não sei se acho que você vai falar um pouquinho disso agora, né? isso. Então é o Legal. seguinte, eu sou de uma família que sempre trabalhou na área de café, meus avós e meu pai. Então eles trabalhavam com compra e venda de cafés. Tem um avô que ele Legal. trabalha ainda, né? Que tem produção de café, então ele cultiva. E a, mas assim, eu não tinha a ideia do café como aquela bebida que hoje eu tenho, como um alimento. Para mim, café era café, aquela coisa ali que de manhã tava lá na garrafa e acabou. E assim,
a, teve uma crise do café nos anos, se eu não me engano, foi nos anos 90 que ela chegou forte, né? Eu não sei te dizer ao certo, porque eu era muito novo, e foi numa época que o meu pai saiu da área. Então, por Hum, questão mesmo dessa crise, ele saiu da área do café. E aí eu fiquei, assim, a gente, quer dizer, a memória de infância, ela não é uma coisa, você não tem não aquelas memórias, boas memórias do café, não é uma da, coisa da coisa em si, linear porque também, né? porque É um você ouve, pouco. a gente ouvia muita coisa, a coisa ruim, né? Que você associava a atividade deles com uma crise e tudo mais. Então, Entendi. quando que eu passei a gostar mesmo de café, apesar dele fazer parte da minha vida, mas o café de verdade como bebida para apreciar, isso tem poucos anos. E assim, vamos lá, só para deixar abrir um parêntese aqui. Eu não sou especialista em café, eu não sou barista. Uhum. Eu gosto de café, gosto muito. Então, as minhas duas bebidas principais, uma é o café e a outra é refrigerante. Eu sei que faz mal pra caramba, mas eu adoro refrigerante. Entendi. Então, isso é o que eu gosto em termos de bebidas. O café, aí voltando ao meu pai, ele que há alguns anos atrás, ele começou a mostrar, a levar para casa, isso antes de eu casar. Então ele já levava para casa alguns cafés diferentes. E, esse café aqui é um café gourmet, esse aqui é um café especial, tal, aquela coisa toda. E eu comecei a tomar gosto. Até que um dia, aí depois de casado já, Uhum. eu falei assim, bom, eu estava acostumado com um café muito, muito ruim, tomando aquele café, mas o paladar já acostuma com coisa boa com coisa ruim. E aí um dia eu comprei um café um pouco melhor, mas nada demais. Eu falei Sim. assim, isso aqui é diferente. Aí gostei. E fui tomando aquilo, até que um dia eu resolvi arriscar. Deixa eu pegar um outro aqui um pouco melhor. E Entendi. assim, eu fui desenvolvendo o paladar, mesmo no teste ali. É, Só na curiosidade de tomar um café diferente e ir percebendo as diferenças de um para o outro. Então, a partir disso é que surgiu mesmo a que despertou, na verdade, a minha paixão mesmo por tomar café. Então, legal. deixa eu mostrar uma caneca aqui. Aham. Ó, eu não tomo cafezinho. Eu não É, eu sou gosto, por assim exemplo, também. eu não gosto de Canecão. café expresso. Eu Aham. gosto de café suave que você pode colocar numa caneca de 300 ml ali, tomou, enche outra e assim vai. Eu Sim. gosto disso. Então despertou essa paixão de mim, e foi uma coisa muito natural, apesar de eu ter vivido no meio. Porque hoje eu moro numa cidade um pouco maior, mas eu sou do interior, numa cidade de 25 mil habitantes. Então, que a economia antigamente era café. Era baseado no Então, café, né? eu sempre vivi naquele meio ali. Mas que eu passei mesmo a gostar e a consumir o produto de verdade foi há pouco tempo. Deve ter o quê? Eu casei em 2012. Uhum. Imagino que foi de 12 para 13 aí que a gente começou mesmo a tomar café melhor, vamos dizer assim. Então, mais ou menos a minha história é Entendi. essa, é mais na curiosidade. Qual que é o nome da tua cidade que você nasceu? Governador Valadares. É que você mora agora. Ah, tá, que eu moro agora. Tá. Você quer saber onde eu Aqui que nasci? que você falou Eu que nasci tinha em cultura do Mantena. café, mantena. Mantena está a 2 horas de viagem daqui, Uhum. e na verdade divisa já com o Espírito Santo. A 7 quilômetros da Hum. divisa com o Espírito Santo. Então, E é uma fica cidade do leste de Minas. é na Serra do Caparó, esse lugar? Não. Não, não. Não é. Aí a Serra do Caparal é para outro lado. Aí É na hora pro que outro você. lado. Depois, Nós vamos falar disso depois a também, gente vai porque. falar disso, então. Não, Mas pode bacana, prosseguir, só para Gui. dar uma pincelada. E tá aí mostrando mais um pouco do que a gente tem em comum, porque com o vinho acontece a mesma coisa, mais ou menos, né? Então a gente está acostumado com aquele. Vamos falar do café, mas se entender como vinho é a mesma coisa. Com o Certo. café normal, né? A gente não Aham. está muito acostumado com o paladar dos cafés especiais. E aí quando a gente começa a degustar, é só começar. Tem que dar o primeiro passo.
né? Não sim. ficar achando que é uma coisa só para profissional, só para, eu tenho que fazer curso para aprender isso, senão não vou conseguir. Não é. O paladar, ele se desenvolve com a degustação, né? Claro que Sim. tem pessoas com um pouco paladar um pouco mais sensível que outras, etc. Mas o Uhum. paladar, ele se desenvolve quanto mais você degusta, mais você vai desenvolvendo. Então é por aí mesmo. Comigo acontece também a mesma Eu coisa. não, eu não sei se você pensa, se você tem a mesma linha de pensamento e se alguém aqui talvez se identificar com isso, deixe um Uhum, comentário aí. uhum, Mas é coisa que eu acho super chato, que eu acho uma coisa assim, chega a ser, acho bobo, é você chegar, por exemplo, igual no caso do café aqui. E isso vale para o vinho. uhum, Ah, porque o café é bom, você não pode pôr açúcar. É quase que um uhum. crime você colocar açúcar num café bom. Eu acho isso de uma tremenda Interessante. estupidez, porque uma pessoa, por exemplo, eu aqui em casa tem café que a gente coloca um pouquinho de açúcar, entendeu? Mas por quê? Porque a Charlize ela prefere um café um pouco mais doce e não faz muita Sim, questão talvez daquele café sem açúcar, de apreciar o café puro e tal. Tem café que eu tomo sem açúcar. Eu falo assim, não, esse aqui eu vou fazer separado aqui, eu vou tomar ele puro. Mas uhum. assim, tem lugar que você chega que eles encaram até como um crime você colocar açúcar no café. E para mim o que vale é o paladar do camarada. Se ele Eu quer acho tomar um também. café, se ele quer tomar um café lá e colocar um quilo de açúcar na xícara, o problema é dele, o café é dele, ele comprou com o dinheiro dele, ele faz o que ele quiser com aquilo. É óbvio que de acordo com que você vai mudando o seu paladar, você Uhum, vai diminuindo, porque é natural que você vá tirando o açúcar do café de acordo com o que você vai bebendo. Da mesma coisa o vinho. sim, Eu não entendo nada de vinho. Então, quando eu se for para tomar vinho, o que eu vou comprar? Eu vou comprar um pérgola suave, que ele é doce, porque eu um gosto de vinho coisa doce. docinho, né? Uhum. Então, porque eu não entendo É de vinho. bem. É óbvio que eu acredito que a partir do momento que não, eu quero consumir isso aqui, você vai buscando algumas coisas diferentes, seu paladar vai acostumando com, com o vinho que ele não tem açúcar. Açúcar não é colocado açúcar nele, é o açúcar próprio da uva. Então, da mesma Exatamente. coisa com o café tem a doçura dele. Mas a pessoa, se ela quiser botar açúcar no café dela, ela coloca. Então, eu acho que assim, eu posso falar isso porque eu sou um apreciador, eu não sou um especialista da área. É Uhum, lógico que o especialista da área ele não vai falar para você consumir café com açúcar. Mas eu, sim. eu, eu penso que a gente tem que, até mesmo para a pessoa provar uma coisa diferente, ela tem que aproveitar e ir acostumando aos poucos. Até Rec Viagem colocou aqui, ó, O gosto é gosto, não Hugo. tem crime. Mas para sentir o gosto do café sem açúcar é melhor mesmo. Depois tirar o açúcar é um caminho sem volta. Exatamente. É Um isso aí, processo, né? A gente vai aprendendo. processo. A gente vai Processo, porque aprendendo. aqui, quando você, por exemplo, tem café, o café quando ele é o que faz o café o que faz você usar açúcar no café? Por que que já costuma usar açúcar? O café, você tem como é que fala? O café ruim, esse café de gôndola de R$ 5 o quilo, Uhum. esse café aí, ele é misturado a palha, é misturado pedaço de pau no meio disso, milho torrado. Então você nunca vai achar esses cafés de gôndola em grão. Por quê? Porque o grão, você vê defeito, você vê que é grão de outra coisa. Então eles misturam tudo ali, porque não tem lógica você vender esse produto por R$ 5 o quilo, É, R$ 6 o quilo, que seja 10, não tem lógica. Então mistura muita coisa ali e torra aquilo, deixa ele bem escuro. Ele bem fica bem escuro por torrado quê? para Para você, misturar. para você esconder a imperfeição. Então quando Exatamente. você torra o café ao ponto dele ficar preto, ele esconde a imperfeição e ao mesmo tempo o grão de café que estava ali no meio, ele solta óleo. E o que faz o café amargar é o óleo que ele solta. Então ele fica muito preto. E aí eles moem ele bem fininho. Então café É, de gôndola, você vai comprar ele bem fininho o pó. Então eles quase que um talco. Então eles moem bem fino. Por quê? Porque você não consegue distinguir as imperfeições ali. E aí quando você coloca isso
para tomar, ele tá amargo. O que que Sim, tira o amargor? É o açúcar. O açúcar, né? cara, o O cara joga brasileiro açúcar em tem um cima. paladar muito doce, eu acho, assim, naturalmente. Sim, Os nossos doces são é. bem doces, a gente gosta do café bem doce, é uma coisa bem Mas, o- comum. mas, o Até o negócio, vinho doce. mas o negócio do café, aí voltando aqui, o REC Viagem tinha colocado ali, é isso, você coloca açúcar porque o café é muito ruim, você tem que botar açúcar para conseguir tomar isso. E aí, como é que fala? Quando você pega um café de verdade, um café puro, que é não quer dizer que ele é especial, mas você pega um café que ele é um café só café arábica ali, bem cultivado, que não tem palha misturada, que ele é torrado no ponto que quando ele a torra normalmente, ela fica na cor de chocolate, não fica preto. Aquele café não solta óleo. Aí quando você coloca aquilo, você coa aquele café puro, sem açúcar e toma, você consegue perceber a diferença. Não é Uhum, aquele amargo daquele café comum sem açúcar. sim, Então, ele só que até. isso é só com o tempo. Você Uhum, vai, até hoje tem café que eu coloco um pouquinho de açúcar. Não dá, porque eu não vou mentir para vocês aqui, não vou pagar aqui de especialista em café e tal, que eu só tomo café de R$ 100 o quilo. Não, não vou mentir, porque esse café mais caro a gente toma você toma, por exemplo, em alguns momentos, para degustar um café à tarde. Agora, aqui também a gente toma o café do dia a dia. Mas o café do dia a dia que a gente toma aqui não é esse café de R$ 5. Você já ah, pega um sim, café ali diferente. um pouco melhor, mas não é um especial que custa 80, 100 o quilo. Você já Uhum, pega um uhum. café de 30, 40 aí o quilo, que ele é um café muito bom também. Então você tem que ir buscando as alternativas, porque senão fica parecendo uma coisa assim que, pô, para eu conseguir tomar café de verdade, eu vou ter que ficar gastando uma fortuna por mês e não é isso. Não precisa disso. Exatamente. Parece inacessível, né? Mas não é. E eu Não, e acho que não é é. exatamente a mesma coisa que acontece com o vinho. Hoje a gente vai focar no café, eu quero conhecer sua história, tudo, mas depois, se sobrar tempo ou em outras oportunidades, eu Sim. falo mais detalhes sobre o vinho. Mas o paralelo é idêntico, assim. Olha Aqui o a comentário que sua. a Rec Viagem colocou aí, ó. O que ele falou que já Lê ele passou aí, para mim aqui. Deixa eu ver aqui. Também tem do preconceito com preconceito. café Isso. fraco. Tem quem acha que o café bom é só forte. Aprendi que nem sempre é assim. Tem diferentes tipos de torra, né? Já tomei café puro que não ficava forte por nada. O Sabe o que é café de isso? qualidade é muito saboroso. Ah, Essa questão do café forte aí, o que que acontece? Aqui, eu vou respondendo aqui, o que for de café, eu vou respondendo para olha, responde porque ir. também era uma pergunta essa minha, viu? É, aí Tava o que que na. acontece aí do café forte? É porque é o seguinte, quando você pega um café, vamos dividir, vamos ser bem simplista aqui, você divide o café em duas qualidades, basicamente o que tem aqui no Brasil, arábica aí colocou aqui, o Thiago colocou Ah, o robusta, que é o Thiago. Oi, Conilon. Ti. Thiago é barista, bartender também, mora lá em Londres. Ah, então, opa, Obrigada aí, por ó, ter vindo. aí você tem um cara para poder falar muito melhor sobre Tá café. trabalhando com Mas café, ele né, colocou Ti? aqui o Robusta. Aqui na nossa região a gente conhece o Robusta como Conilon, né? Que é um Hum, outro nome pro Robusta aí. E aí, o Robusta, que é o Conilon, ele é um café que ele não tem sabor, mas ele tem cor. Então ele dá entendi. cor para a bebida. O arábica ele tem sabor, ele tem doçura, mas ele é um café que ele não dá cor. Então o que eles fazem? Eles misturam o robusta no arábica para ficar um café escuro. Então você acha um café forte, certo? Mas se fizer o teste cego com a pessoa, ela bota um teste cego lá, se ela não vê a cor do café, porque às vezes você pega um café arábica, um café 100% arábica, um café especial que aí tem a classificação por pontos, de 85 pontos para cima aí, Uhum, você pega isso, às vezes você coloca ele na xícara, um café com um ponto de torra claro, você põe ele na xícara, você vê do outro lado quase. uhum. Então fica aquela cor Bem bem, clarinho. bem clarinho, né? Não é E a preto. gente E acha que é aí um o cara café acha que é fraco, né? fraco. É. E não tem nada a ver. Sabor não tem a ver com cor, né? Então Uhum. aí
É diferente. É lógico você botar você encher uma caneca de, sei lá, o café que você faz normalmente com 2 colheres, você colocar 10 colheres, é óbvio que ele vai ficar diferente. Mas Sim. talvez fique até ruim, porque você foge um pouco a proporção. É. E aí ela colocou aqui, ó, Entra na cadê? pergunta da Sô. Oi, Da Sô, bom preparação, dia. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer também, se tem que não sei ferver em que água, chaleira momento. especial. É, como é que Então, você faz a bom, preparação, ou como você gosta mais, ou se né, tem preparação também certa para certos tipos de café, né? então vamos lá. Eu, como só um apreciador de café aqui dentro de casa, é a questão, eu não deixo a água ferver. Eu não deixo por quê? Não é que meu paladar vai sentir que o café, se a água ferveu ali ou não ou chegou a 92 graus, que eu acho que é o que eles falam, não quer Hum, dizer que o paladar do Guilherme vai sentir. Não vai. Eu não, se ela tiver 92 graus, tiver fervida 100 graus, eu não vou sentir essa a diferença. diferença. Mas o que é o aconselhado? Não deixar ela ferver, porque quando você ferve a água, você acaba queimando o café, Uhum, eliminando algumas propriedades dele também. Então isso dá uhum, diferença. Para quem tem um paladar mais aguçado, dá diferença. Agora, o que eu uso? De caneca, chaleira. A questão da chaleira, o que eu normalmente. Aqui em casa ainda eu uso uma de alumínio. Mas por quê? Porque eu não tive a oportunidade de comprar uma chaleira melhor, né? Eu não comprei uma chaleira melhor para eu fazer. Mas é porque eu estou usando de alumínio. Eu não gosto de alumínio, por quê? Porque o alumínio ele solta, ele vai à medida que você vai usando aquela vasilha de alumínio, vai soltando ali dentro da é, água alumínio, metal pesado, vai soltando ali, você vai consumindo aquilo. Não é o ideal. exatamente. Agora, bom, chaleira com bico, sem bico, para mim, tanto faz. Agora, para quem é um profissional da área ou quiser, porque isso é um hobby. Se você quer Uhum, desenvolver o uhum, hobby, você vai comprar uma chaleira do bico fininho, por quê? Porque ela te permite colocar a despejar água com mais suavidade, para não criar uma. Porque cada método de preparo ele tem uma forma que a água deve ser conduzida. Isso eu não entendo muito. O que eu faço aqui em ah, casa é o café coado no filtro comum de papel ou de pano. E uhum, eu tenho uma prensa francesa. A uhum, prensa francesa, não sei se você já viu. já. Tá? Só para explicar rápido, É, pessoal, você coloca o pó de café embaixo ali. Basicamente é isso, o pó de café vai embaixo. Você joga água quente, deixa ele em infusão por um tempo específico ali. É tipo um êmbolo de uma seringa. Você pega, vai empurrando devagarzinho, tem uma telinha nesse êmbolo, vai empurrando, empurrando para e então baixo. a água vai subir e todo o pó fica lá embaixo. É um café diferente, eu gosto muito da prensa francesa e gosto da moca, que Ah, eu gosto é, que também é da o café, moca. a moca eu acho gostoso, mas é um café que você não, é um preparo que geralmente você não vai achar em cafeteria, né? Não. Então E ele eu nunca precisa vi. ter uma. Ele precisa estar moído de uma espessura ideal também para moca. O da A moca tem que ser maioria mais dos cafés que a gente tem no Brasil, que são mais fininhos, como você falou, agora os especiais, não sei, né? Mas eu Aí ele tem compro, que estar assim, um para pouco mais fazer isso aí, grossinho, eu né? compro ele em grão. Você compra em grão e moe em casa, Compro de né? grão. Ah, Eu moo em casa, aí melhor. comprei um moedorzinho manual mesmo, Sei. um moedor bom, de cerâmica, o negócio dele que moe lá é de cerâmica, e aí eu comprei para moer. Porque Ah, para que esses legal. aí, não adianta você pegar o café moído de gôndola e querer fazer, porque ele não vai dar certo. Tanto na moca quanto na prensa francesa, vai passar o pó todo. Porque tem que ser tipo, o da moca, ele fica tipo açúcar cristal. Ele fica um pouco mais Mais grosso, porque grossinho, ele é. não passa no filtro. O Thiago Exatamente. comentou aqui, ó, arábica tem menos cafeína, robusta muito mais cafeína. Cafeína dá um amargor no café, por isso robusta é barato. Ô, Thiago, aqui na minha região Entendi. é o que mais tem o robusta. Eles cultivam muito o robusta aqui. Na verdade, da minha família, todo mundo cultivava, comprava, vendia isso, né? É o que a gente estava mais acostumado. Então, a gente estava acostumado a tomar remédio amargo todo dia ali.
e enchia de açúcar para poder descer. Mas é ruim, cara. Não dá para continuar fazendo isso pro resto da vida, não. A gente tem que melhorar um pouquinho. Ah, então. Mas pode continuar, fica à vontade. Eu- você, acho que já começou a explicar um pouco sobre isso, mas o que seriam exatamente os cafés especiais? Bom, café especial da forma que eu entendo, É, da tá? forma Nada que. técnico não. E tem os cafés são classificados, tem uma classificação, ela é internacional, se eu não me engano é BSCA, que é o órgão que tem uma tabela de classificação. Então ele tem uma pontuação. A partir de o café ele vai até 100, a pontuação até 100 pontos. A partir de 84 pontos, se eu não me engano, esse café é considerado café especial. Uhum, Então, aí ele vem a questão de doçura, de aroma, das notas presentes, igual o vinho. Vinho com notas de, não sei, notas de cereja, de nota de não sei o quê. O café tem isso. uhum, Então, você tem notas ali nessa classificação. Então, basicamente, café especial é café a partir de 84 pontos. Então, se você chegar para comprar um café, se ele não. Aí você tem os cafés que são especiais, mas que eles não passam por uma classificação, porque a classificação não é qualquer um que chega e faz. Tem que ser um profissional habilitado ali, que esteja certificado para fazer essas classificações. Então certo. eu compro aqui de um pessoal, inclusive, lá do Caparaó, eles têm uns cafés muito diferentes, eles fazem uns experimentos diferentes lá, e os cafés deles eles não têm essa classificação. São Uhum, cafés especiais, mas eles não têm essa classificação. Eles foram para outro lado, eles foram trabalhar só com café orgânico certo. e sem agrotóxico. Então eles têm um selo, aquele sem agrotóxico, mas eles não preocuparam em rótulo de café especial. Mas a gente sabe que o café Entendi. deles é um café muito fino, muito especial. Então essa pontuação, se eu não me engano, a pontuação do café, da pontuação mais alta foi no sul de Minas aqui, Sei. lá da Serra da Mantiqueira. Ele teve, acho que foi Ah lá. 97 ou 98 pontos. Acredito que foi isso. Um café foi muito diferente, um micro lote, pouquíssimo que teve, a produção muito pequena, muito específica. De Então, boutique, o né? café especial seria basicamente isso, essa classificação que eles colocam. É nacional ou internacional essa classificação, você sabe? É É internacional. internacional, né? É, Entendi. é, É, isso internacional. acaba acontecendo também com o vinho de uma maneira um pouquinho diferente, porque o vinho depende da, como se chama, da localização onde ele é produzido, né? E aí Uhum. existem algumas regras, elas não são internacionais, elas são a regra do local. Por exemplo, Certo. o champanhe. É um vinho que só pode ser produzido na região do Champagne. E aí tem a Aham. Associação das Vinícolas do Champagne, e eles estipularam umas regras que começaram nos anos 60, então você só pode chamar de champanhe o vinho que é feito dentro daquelas regras, daquele método. Só que o que acontece? Aí vamos pegar uma outra região, por exemplo, que é anticlássico. É uma região da Toscana, eu morei lá, trabalhei numa Uhum. vinícola lá. Então, o que acontece? Ele tem as regras do que é anticlássico para você colocar aquele rótulo. Vocês já viram que tem um rótulo nos vinhos rosado, assim, que tem algumas informações, um rótulo na garrafa, assim, né? Nunca observei. Muitos vinhos não têm. Se ele não tem, é porque ele não foi obrigado a seguir essas regras. Mas o que acontece? Se você fizer vinhos, até experimentos, muitas vinícolas pequenas, principalmente, boutique, etc., fazem exatamente isso que você falou com relação ao café, eles fazem com o vinho. Ele não segue regra nenhuma. Só que Uhum. acaba gerando um vinho de qualidade que ele vai ser reconhecido depois, vai ser reconhecido nas premiações, né? Algo assim. Certo. É o vinho, realmente eu não entendo, né? Hum, Então, o ruim, às vezes, você não entender nada, é que, por exemplo, você pega um vinho lá, você vai comer ele comendo um pedaço de carne, um vinho com carne de boi, por exemplo.
tá comendo uma carne lá qualquer e você terminou de comer a carne, você bota um pouco de vinho na boca e dá um gosto horrível. Dá, muda E aí muito, muda é que eles muito. chamam da harmonização, saber combinar o vinho certo com a comida certa. E É, aí, às vezes a gente cria uma resistência, por quê? Pô, o vinho puro é uma coisa, na hora que você coloca, você bota o garfo na boca, pô, fica fica um ruim sabor horrível, e aí porque você não sabe causa combinar aquilo. aquele preconceito que tem Sim, também com relação ao café fraco. Era até uma exatamente. pergunta também que eu ia fazer, porque o vinho a gente harmoniza, né? Nem todos, existem vinhos que a gente não precisa harmonizar, você pode tomar ele sozinho, assim, como um aperitivo, né? Tem Certo. vários, tem muitos tipos mesmo. Então, eu acho que é só o estudo, a degustação. Estudo que eu falo não é para você se tornar um profissional, é você é um apreciador, aí você quer conhecer coisas novas, aí cada vez você vai, Sim. né, compra um novo, degusta, vai se informar sobre aquele vinho, aquela vinícola, aquela região, etc, e vai aprendendo. É isso que eu quero trazer aqui, né? Eu acho que você também, a gente quer trazer isso para os nossos seguidores, para os nossos clientes, essa experiência como apreciador, né? Não é para ninguém se tornar, mesmo que vocês sejam iniciantes, tanto no café quanto no vinho, tem que dar o primeiro passo, e aí vocês vão depois, até como o Hugo da REC Viagens falou, você falou, a gente vai acostumando, vai aprendendo. Até tinha um comentário aqui também da Cacau, da SNT Turismo, ela falou, a gente precisa acostumar mesmo o paladar. E acostuma mesmo, tanto com café quanto com vinho. Depois a gente vai aprendendo a harmonizar. A harmonização é uma coisa mais complicada mesmo. Só que assim, as regras, eu acredito nisso, e até está presente aqui a Jaqueline Perecim, que é a sommelier, que me dá várias dicas aqui para a gente trazer conteúdo para vocês. Ela fala também que o vinho bom é aquele que você gosta, igual você falou com relação ao café. Então a gente tem que gostar, mas para gostar, o que você tem que fazer? Experimentar, né? Para saber se você gosta ou não. E aí você vai também fazendo testes, estudando, claro, existem as harmonizações clássicas, mas existem outras que você pode dar uma variada, né? Uhum. Eu me lembrei agora de uma história muito engraçada que quando eu morava lá na Toscana ainda, tinha uma amiga brasileira, o Tiago, que está falando café, vinho, é vida, vinho é alegria. Concordo. Conheci ele lá também, a gente morava lá em Siena, e com uma amiga nossa, Simone, a gente foi. Ela, às vezes a gente tinha saudade do Brasil, tal, se reunia e fazia alguma comida para nós, aí ela pegou e fez uma feijoada. E aí que vinho que a gente tinha lá? Tinha um Brunello de Montalcino. Se vocês não conhecem ainda, depois numa outra ocasião eu posso falar um pouco mais sobre esse vinho. É um dos vinhos mais famosos do mundo, super reconhecidos. Ele tem um envelhecimento de 5 anos. É um vinho bem, assim, já, né, mais avançado, vamos dizer assim. Aí, só o que acontece? Esses vinhos, assim, vamos dizer que sejam mais fortes, você precisa ter uma comida consistente para acompanhar ele, Uhum. né? Então tem que ter carne, gordura, ele é até tem um pouquinho de acidez, e a acidez contrasta a gordura. E aí a gente falou, bom, vamos abrir esse Brunello de Montalcino e vamos tomar junto com a feijoada, né? Quem que já fez uma coisa dessa? Eu acho que ninguém. Ficou bom. Eu, pelo menos, gostei. Eu achei que combinou. Depois eu não repeti o feito, mas eu achei que combinou. Então é isso, Ah, a eu acho que gente, né? tem que ser o que você gosta. Tem que ser o que você gosta. Mesma coisa que É, e você você vai. comentou sobre o café, com colocar açúcar. Depois você vai aprendendo a degustar melhor, coloca menos açúcar. Experimenta esse daqui sem açúcar. Esse café já é mais adocicado, ele naturalmente. O açúcar, às vezes, ele atrapalha nisso, né? É o processo, acho que é natural. É natural, eu acho também. Deixa eu só Mais voltar uma aqui, coisa que a Adriano. gente Ah, concorda. se Fica à você me permitir vontade. aqui, Fica à vontade. a Via Ruth Turismo perguntou sobre viagens Uhum, para uhum. conhecer cafés no estado de São Paulo e Minas. Vamos falar então. Vamos Daqui a falar? pouco, nós temos que permitir. Deixa eu só finalizar uma aqui antes de entrar nessa parte aí, que a Sou Simões,
E as diferenças entre os cafés da Alta Mogiana, do Cerrado, etc. Olha só, eu não vou conseguir te responder isso, porque eu não sou um especialista, mas você tem cafés produzidos hoje, o que que hoje parece os melhores cafés que estão vencendo concurso aí, eles estão sendo os cafés da região do Alto Caparaó, aqui perto da gente, que é um café das matas de Minas, região bem mais alta. Você tem café cultivado na Mantiqueira, você tem os cafés da Mogiana Paulista, do Cerrado, tem café lá na Chapada Diamantina. Então tem muita coisa. Agora, o que faz diferença, eu acho que é o solo, a altitude que isso é cultivado. É da mesma forma que o vinho. Um vinho lá do Rio Grande do Sul é diferente do vinho cultivado na beira do São Francisco. Então Totalmente. são coisas diferentes. Isso aí, o que eu te indico para você entender melhor essa diferença dos cafés, se você não quiser comprar ah, os cafés para fazer em casa, entrar nos sites especializados em cafés, dar uma lidinha sobre isso, que é mais questão do tipo de cultivo, de como que esse terreno, o clima altera o sabor daquele grão, de determinado grão. Agora, tem um café que ele é barato para quem quiser começar. Ele não é um café especial, nada disso, mas já dá para você começar a entrar nesse mundo aí, que são os cafés. Tem o Melita Regiões do Brasil, que ele é um café barato. E Legal. você tem o Três Corações Rituais. São Já os dois vi cafés de também. gôndola Legal. Uhum. que dá para você começar aí sem grandes pretensões, mas você já começa a ver uma diferença. Se você toma um café comum e começa a tomar esse, você vai ver diferença. Então são cafés simples, nada demais, mas você vai ver diferença. Todos eles têm sul de Minas, Mogiana e Cerrado. Tem essas três regiões. Aí você pega eles, uma semana você toma um, outra semana você toma outro, e vai sentindo no seu paladar a diferença, qual que te agrada mais. Eu gosto muito desses aí, eu gosto muito dos cafés do Cerrado. São os que eu mais Legal. me agrado aí. Dessa que eu estou te falando da Melita da Três Corações. Certo. Mas voltando lá, É deixa eu uma só ver um ótima negócio dica para aqui. quem quer começar, né? Porque é barato e você não vai ter Acessível. a- cadê? Eu tenho umas Deixa dicas eu, para vinho também para quem está iniciando. Depois eu te falo, mas vamos entrar nos tá. roteiros primeiro. Cheguei tarde, o Depois guia a de gente onde? Sou de conversa. Valadares, Minas. Cadê? Amo os cafés das matas de Minas. Muito, muito bons. Então vamos lá. Você quer entrar nessa parte aí das viagens? Sim, a Cantos Porque do Mundo. nós temos 20 minutos, né? Sim, podemos falar sim. A Cantos do Mundo comentou: trabalhei alguns roteiros de café especial na região das Matas de Minas. Se interessar, te passo o contato. Ótimo, E ótimo, com certeza. também tinha alguma outra. Vamos lá. Vamos pegar Eu então essa queria te parte aí. perguntar Ah, isso dos o que que você roteiros, quer, né? que você quer saber? Como que um pouco sobre esse seu roteiro de cafés especiais na Serra do Caparaó que você já tem, né? Então, nós fizemos ano passado, foi um grupo exclusivo aqui. Nós nós fomos em 10 pessoas, 11 pessoas, não sei, um grupo pequeno. E a gente foi para a região da Serra do Caparaó. A Serra do Caparaó, muitos já devem conhecer, ou de ir, ou de ouvir falar, que é onde tá o Pico da Bandeira, que é o terceiro ponto mais alto do Brasil, com 2.893 metros. Então, é Sim. o terceiro ponto mais alto. Ali você divide dividindo Minas e Espírito Santo. É onde está o Parque Nacional do Caparaó. No entorno dessa região, são cultivados cafés. É uma região, uma forte produtora de café. E aí, de uns tempos para cá, tiveram uma mudança no tipo de cultivo e passaram a cultivar cafés especiais nas propriedades de família, coisa bem mais reduzida, artesanal, vamos dizer assim. Então, a Uhum, gente fez legal. um roteiro para visitar essa região. E como é que ele foi? Nós saímos daqui
Nós saímos aqui de Valadares com esses passageiros, fomos para Caparaó. No caminho, nós paramos no Castelo do Café, construíram um castelo mesmo Hum, para aquele serviço de cafeteria e também lá é uma torrefação de café. Então você tem cafeteria e interessante. torrefação. É muito legal, muito diferente, bonito, muito bonito o local. E aí a gente foi para o Caparaó para conhecer como é que se desenvolveu isso. Hum, A gente aliou, cadê? Canso do Turismo, conheço o Castelo do Café Salomão. Exatamente, é esse aí. Só procurar no Instagram Castelo do Café que vocês vão ver. E aí nós fomos pro Caparaó e lá a gente fez, além, vamos colocar, além do passeio de conhecer o Parque Nacional do Caparaó, até onde dava para ir de carro, então a gente não fez passeio de aventura. Nós também tá. nós fomos para uma fazenda que se chama Sítio Pé de Breu. Se colocar no Instagram, você vai ver Sítio Pé de Breu. Eles fazem um trabalho de cultivo de café sem agrotóxico. É um trabalho bem artesanal. E aí você tem lá, você chega e faz primeiro você vai para a lavoura, Uhum. conhece o processo de, de cultivo do café, a colheita do café, como o café é colhido, que ponto que ele é colhido. Aí ele te leva para o processamento, para o beneficiamento do café, a lavagem do café, como é que ele é secado, os experimentos que eles fazem com os tipos de cafés diferentes. E você vai percorrendo, fazendo um circuito do sítio, Legal. até chegar no ponto da torra do café. Então eles vão Uhum. pegar um café, vão torrar para você conferir esse café ali. Depois de torrar o café, você vai para a cozinha, que é onde você vai ter uma degustação. Aí eles fazem preparos diferentes para você conhecer, para você experimentar ali. E aí é regada pão de queijo, a Uhum. broa, a panqueca feita na hora, e aí eles vão Fantástico. fazendo, e tudo da roça. Eles vão fazer na hora ali. Então você senta na mesa e o que, que vai ser? O Típico típico café da café da tarde do manhã mineiro. ou da tarde mineiro, é. Perfeito. É o mineiro, é sentar na mesa, ficar batendo papo ali, tomando café, batendo papo, e eles vão contando história. Vai contando história para você, ou seja, Eles vão você desacelera. demonstrando a preparação também, os preparos? Sim, sim, sim. Vai preparando ali na Legal. cozinha mesmo, você está sentado na mesa, conversando e comendo. E aí o que que a gente, além disso aí, a gente fez, só para abrir um parênteses, nós fizemos um piquenique no Parque do Caparaó, a 1.900 metros, a gente está onde o carro chega. Aí você vê, aí eu levei a minha moca, levei goiabada, levei queijo, e aí nós fizemos um piquenique lá em cima, vendo o pôr do sol. Nossa, Eu nunca vi um pôr do sol daquele jeito. E tomando fantástico. café. Então foi muito, muito legal. E aí Londres, além do essas óbvio. viagens, essas viagens o que que a gente traz de bom nisso? Porque a gente consegue desacelerar. Ah, Então, é para sim. quem quer desacelerar da correria, para você apreciar o que está à sua volta. E isso, Adriana, o que que a gente está percebendo aqui é que vai haver um movimento, principalmente depois que tudo isso que está acontecendo deu a poeira assentar, eu acredito que vai haver um movimento das pessoas tentarem se reconectar com o que realmente importa. Então, Com eu acho que certeza. vai diminuir talvez muitas pessoas que não praticavam ainda, mas querer abrir mão do turismo de massa, quer chegar a 50 pessoas dentro do lugar ali e Sim. conhecer aquele atrativo com 20 minutos e acabou. Então, acho que as pessoas vão querer viajar em grupos menores, aproveitando mais cada ambiente que eles estiverem, se reconectando com o que realmente importa. O que que importa para a gente? O que importa para a gente é ter paz de espírito, é ter saúde e aproveitar a vida de uma forma tranquila. Leve, né? Então, Aproveitar leve as coisas isso. boas da vida, os prazeres da vida. É Exato, disso que a gente está falando exatamente. aqui, né?
café, o Então, vinho, a comida. E eu acho que também você conversar vai ter com o muito. pessoal de lá, local, como você falou que o pessoal conversa, conta as histórias, esse contato com o produtor, com a pessoa que está lá na terra, é Sim. muito, muito importante essa conexão, né? Conexão de volta com a terra, com a natureza e com a cultura É local, a porque pessoa que mora lá e que faz isso de maneira familiar, artesanal. eu acho que e as pessoas vão buscar experiências mais autênticas. É claro que não está Exatamente. falando para ninguém deixar de ir para visitar aquele cartão postal. Ninguém está Não, falando não isso. é isso. E isso também eu quero continuar fazendo. Todos Exatamente. nós vamos continuar fazendo, mas vai surgir, eu creio que vai surgir uma necessidade das pessoas de de se reconectarem ao que realmente importa. Então, você chegar num lugar que você não tem a necessidade de ficar olhando para a tela do celular, Uhum. né, de 24 horas ali, porque você tem coisas muito mais interessantes para aproveitar à sua volta, isso é muito diferente. Então, É. você volta para casa com muito mais energia para continuar a, A a sua luta do rotina, dia a né? dia. Nossa vida do Exatamente. dia a dia. Então, eu acho que esses roteiros a gente fez, foi muito legal. Uhum. Esse ano, provavelmente a gente não tenha condição de realizar, talvez em agosto, depende de Tá. fazer, porque lá a gente tem que fazer, o ideal é que a gente seja feito meados de junho até final de agosto, início de setembro, para que você possa chegar na lavoura e ver os pés de café todos cheios. Então, o ideal é o período da colheita, que é o Legal. legal de se Isso eu ver. não sei também. A colheita é uma vez por ano Então, também? o café é colhido no inverno. É, A uma colheita do vez que eu café, digo assim, né? Uma temporada por ano, no inverno. isso é uma temporada por ano. É igual vinho, Ela não é no a inverno. uva, né? A Uhum. diferença do Alto Caparaó ali, como eles têm cafés cultivados em diferentes níveis de altitude. Então, você tem café no mesmo sítio, tem café que ele está, por exemplo, a 900 metros e tem café que está a 1.400 metros. Então, isso dá uma diferença na hora de colher o café, porque tem café que vai estar maduro em julho, tem café que vai Ah, estar maduro em sim. outubro, por conta do clima. E aí, a colheita deles não é aquela colheita de chegar e passar Na a máquina. mão em tudo e levar a máquina. Eles não fazem isso. Sim, Esse sítio específico de visita, eles colhem grão por grão. É na mão a aqui, ó, mão. puxando o grão maduro. Então, você já Uau. percebe a diferença na hora de colher. Não vem grão verde para dentro da, do seu café. Então, eles deixam o verde lá, dá o tempo dele madurar, depois volta lá colhendo. Então, Muito são coisas muito interessante. diferentes. É. Não é uma indústria automatizada que faz isso. Você sabe que isso acontece também com os vinhos, né? E Não. para quem gosta, também com azeite de oliva. Mesma coisa. A parte da colheita, se a colheita é feita à mão, se é selecionadas que estão mais maduras, as que estão menos, para dar qualidades também diferentes, aromas diferentes. É muito, muito legal, muito interessante. Então, essa é a nossa proposta, é essa aí. É tentar Eu ia te perguntar como você, oferecer coisas diferentes. certo? Eu ia te perguntar como você entende o turismo de experiência, mas eu acho que tudo que você falou já resume isso. O que a gente está falando aqui é de turismo de experiência, né? Vamos fazer um comparativo aí, bem tosco, para dizer assim, bem tosco. Você está com muita fome, Hum, está morrendo de fome. Você precisa de quê? De comer. Você só está preocupado em comer que você está morrendo de fome. sim, Se te entregar um prato de arroz com feijão misturado ali, você vai comer, não vai? Se o objetivo é matar a fome, você vai comer. vai. Beleza, tá gostoso, tá maravilhoso, você vai comer e matar a fome, acabou. Mas tem aquele momento que você não quer só matar a fome. Você quer divertir, você quer sair. Aí quando você vai sair à noite, por exemplo, para divertir, né, para ter um momento de descontração, você vai chegar no restaurante, você não vai pedir um prato de arroz com feijão misturado. É, Aí você vai pedir um prato bonito,
Porque primeiro você come com os olhos. Então você vai Exatamente. ver um prato diferente, colorido na sua frente, tudo pensado, aqueles ingredientes pensados para te satisfazer. Então isso aí é a experiência. Isso é a experiência, não é. Então vamos comparando com as viagens, a grosso modo, você tem a viagem comum é o quê? Bom, chega no lugar lá, anda igual um cachorro sem dono, para lá e para cá, pá, viu aqui, tirou uma foto, tá, acabou, você viajou. E Você não tem nada de tira errado com isso também, não. Não mil tem nada de fotos errado. e quando chega em casa vai rever, você nem lembra o que é aquele lugar que você Exato. tirou a foto. Assim, veja bem, eu não julgo, porque eu não vejo que tem nada de errado nisso. O cara vai lá, quer viajar correndo e só praticar os pontos que ele foi, tá maravilha, não tem problema não. Mas é diferente da pessoa que Diferente. chega, por exemplo, e tá. É igual quando eu estive na Turquia, um momento legal que foi, a gente visitou a Santa Sofia, Uhum. a igreja, e aí, assim que a gente saiu dela, tinha um café na frente, e a gente falou assim, vamos sentar aqui? A gente sentou ali para quê? Para nada. A gente ficou sentado Pra ali, curtir. lanchando e só olhando o espaço. A gente não tinha necessidade de sair correndo para fazer nada. A gente queria sentar, aí você começa a ver, você observa uma pessoa que passa diferente, um outro grupo que passa para cá. Aí você começa a ver a dinâmica do lugar, como é que ela funciona. Então você aproveita o momento realmente ali dentro, na hora que você está nele. Então não é, tem coisa que uma foto ela não te traz, é impossível ela te trazer. Então eu sou uma pessoa que eu não tenho muita foto. Eu não me Entendi. preocupo muito com foto. Nós fomos, por exemplo, eu e a Charlize, a gente ela muito mais do que eu, tinha o sonho de assistir a um show do Guns, quando eles se reuniram. E aí teve o show em Porto Alegre. Nós fomos. Ficamos, tipo, a 2 metros da grade. Uhum. 2 metros da grade. Ficamos assistindo. Pergunta quantas fotos nós temos do show. Nós tiramos uma foto antes de entrar, uma foto lá dentro antes de começar o show. Começou, guardamos o Só celular, acabou. pra curtir, né? Por quê? Porque a gente tem tudo na memória. Eu não preciso de ter a foto ali. É É, claro que pessoas são diferentes. Mas para mim o conceito de experiência é aquilo de você poder viver o momento e ter memórias que depois você vai poder passar ela oralmente para alguém. sim, Isso ninguém pode te tirar. É o que eu eu entendo como concordo uma experiência bem também. vivida. Concordo com tudo que você falou. Também não julgo, é estilo de viagem. E também acho que o turismo feito dessa forma, né, como ele iniciou, que era o turismo de massa, mas assim, ele teve sua contribuição e tem ainda como popularizar, né, as viagens que antes eram quase impossíveis para muitas pessoas e agora o acesso é muito maior. Então também não julgo não, acho que cada um tem que seguir o seu estilo, né, seu estilo de viagem. A gente só está falando aqui que eu e você, a gente tem um estilo semelhante e é o que a gente passa aqui no nosso trabalho, né? É um Sim, estilo de um turismo mais lento, né? O slow travel, uma coisa um pouco mais, o turismo rural, turismo de experiência, são coisas que quem se identificar com isso vai nos procurar, não é? você quer ver uma coisa? Eu acho que não vai dar tempo de a gente ler tudo aqui, Tá, mas faltam tem, 7 minutos. tem algumas informações aqui legais. Tá? O Thiago até falou que quer fazer essa viagem com a gente. É bem-vindo. Estando no Nossa, com Brasil, certeza, Ti. só passar Vamos por aqui. organizar. Solange também, a É, sua Simões. mas assim, eu perdi agora o que eu ia falar. Perdi mesmo. Ah, tá, Esqueci. lembrei. A questão do turismo, olha só. Às vezes você vive numa determinada cidade, por São Paulo, você mora em São Paulo, capital, não é isso? Isso. Tá. Você acha que fazer turismo para você, assim, seja sincero, para você ir ao Parque Ibirapuera é fazer turismo para você como moradora? Olha, como pessoa, né, como moradora, eu consideraria mais isso uma atividade de lazer, sabe? Certo, Porque o beleza. turismo, ele é mais quando você realmente sai por pelo menos
um dia e volta no dia seguinte, até segundo os conceitos da OMT, né, da Organização Mundial do Turismo. É você, Sim, é você se beleza. distanciar mesmo do seu entorno habitual. Certo. Fazer uma Mas vamos. excursão assim de um dia, também né, tá ligado também ao Mas turismo, assim, acho que é mais um onde eu lazer, né? quero, onde eu quero chegar, só para eu poder encerrar aqui a minha participação, te dar a palavra aí, para não te tomar o tempo. É, a gente esqueceu um pouco a definição teórica. Porque a Uhum, gente fica uhum, preso muito à definição teórica. verdade. Por que que para eu aqui, Guilherme, ir a São Paulo, eu tenho que ir na Paulista, eu tenho que ir na Paulista, vou ter que ir ao Ah, Ibirapuera, ir naqueles esse pontos, certo? É turismo. tenho que Ah, ir, né? É aquela o que que coisa. eu acho que o falta nós, como moradores de onde a gente está? Cara, fim de semana, você não tem condição de. Não dá para você sair nesse fim de semana e viajar? Cara, vai para um parque da sua cidade. Vai para uma roça perto, pega seu carro, vai para uma roça Sim, pertinho, 15 minutos. Sabe por quê? Para você, isso é uma forma, apesar do conceito não do conceito teórico não ser isso, mas eu enxergo isso como uma forma de turistar, sim. de passear, cara. Porque o que a gente vê, eu até coloquei um vídeo que no Instagram, acho que você viu lá, Uhum, a pessoa, o sonho dela é ir Maldivas, 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 Maldivas. Mas não move uma palha, cara, para conhecer uma praia do lado dela ali. E Maldivas pode ser que esteja numa realidade muito distante da dela. sim, Então, em vez da gente ficar buscando muletas, eu não posso viajar porque porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso viajar porque é muito longe. Eu não posso viajar por causa disso, aquilo. Então é mais fácil arrumar muleta para falar por que você não pode viajar do que partir para ação. Então, pô, exatamente. não pode ir para Maldivas. Cara, para você não deixar de sair de casa, enquanto você vai programando sua viagem para as Maldivas, juntando o seu dinheiro ali, fim de semana, vai conhecer o seu entorno. Porque é uma forma de você expandir a sua mente. Então, a gente está muito preso em alguns conceitos meio que deixam bem realmente pensando dentro da caixa ali, enquanto isso o mundo está girando. O Vai mundo não vai acabar parar. E aqui outra, já a live. eu, eu tenho. Já deu os Já, segundos aí? o segundo, 20 segundos. Ó, Quero obrigado. agradecer. Muito Obrigado por obrigado. tudo. Obrigado quem esteve aqui com a gente. Adorei. Foi fantástico para minha experiência. Divulguem depois o replay. Vou tentar salvar aqui. Obrigado Tamo junto. mesmo, Gui. Adorei. Depois a gente também marca uma continuação aqui.